Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória ontem recebeu o Cruzeiro no Barradão, torcedor na esperança de um resultado positivo, né? Mas ficou só no empate. Ainda sem técnico desde a saída de Wagner Mancini, o Vitória entrou em campo precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os mais de 7.000 torcedores que foram ao Barradão viram uma equipe esforçada, mas que não conseguiu vencer um Cruzeiro desfalcado, que poupou os titulares para enfrentar o Flamengo pela Libertadores nesta quarta-feira. O primeiro tempo começou com o rubro-negro comandando as ações ofensivas. O argentino Melli ameaçou logo aos 3 minutos com uma bola que acabou passando por cima do gol cruzeirense. Aos 17, o também Hermano Bol chutou com perigo e a bola saiu pela linha de fundo. O primeiro chute do Cruzeiro só saiu aos 24 minutos e fez os torcedores rubro-negros ficarem apreensivos. A finalização de David passou muito perto do gol do Vitória. A partir daí, a Raposa cresceu no jogo e criou as melhores oportunidades. Aos 26, o atacante Sobis mandou na trave. Aos 38 minutos, Sobis, mais uma vez, quase abriu o placar para os mineiros. Fim do primeiro tempo, 0-0 no Barradão e vaias na ida para o vestiário. No segundo tempo, a primeira chance foi do Vitória com Bol. Mas perigo mesmo foi esse lance de Sobis, que acertou a trave novamente. Aos 13 minutos, o Vitória perdeu um gol incrível. Depois de grande defesa de Rafael, Neilton pegou o rebote de frente para o gol e mandou na trave. Mas foi aos 26 que a torcida finalmente soltou o grito da garganta. Pênalti para o Vitória. Na cobrança, Neilton bateu bem e fez 1-0 para o rubro-negro. Mas os donos da casa não tiveram muito tempo para comemorar. Aos 30 minutos, o zagueiro do Cruzeiro, Manuel, de cabeça, deixou tudo igual. E aos 45 minutos, Manuel de novo assustou os torcedores do Leão quando voltou a balançar as redes. Mas o árbitro apontou falta na jogada e anulou o gol. Com o resultado de 1-1, o Vitória segue próximo da zona de rebaixamento. Eu acho que o primeiro tempo foi realmente um pouco travado ali, as duas equipes se estudando. O meio-campo ali um pouco travado em relação à posse de bola, erramos muito passe, mas ao mesmo tempo depois estabilizou e no segundo tempo a gente conseguiu ter um grande volume de jogo. O Vitória vai ter uma semana para descansar e fazer ajustes na equipe. O time só entra em campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio em Porto Alegre. Os atletas se cobram muito para reagir. Ficaram também muito incomodados em relação a esse empate. Trabalhar como trabalhamos essa semana, todos dedicados, superando os erros, ajustes, e junto com eles a gente consiga ir em busca de uma vitória fora. Já eu quero falar dessa questão do treinador, do Vitória, enfim, mas vamos para o jogo. Primeiro esse lance do pênalti, porque hoje eu recebi tantas mensagens falando disso, que inclusive, o árbitro marcou o pênalti porque o jogador do Cruzeiro pegou a bola com a mão na área, porque a falta foi fora, né? Não existe isso, né? Fake news. É uma montagem. Não é nem montagem, na verdade é um recorte do vídeo, que mostra só o momento que os jogadores já estão caídos e o Marcelo Hermes, lateral do Cruzeiro, pega a bola com a mão. Só que ali o lance já estava parado. Já tinha parado. Eu estava atrás do gol no momento, o árbitro apita a infração, a falta no caso, né? A irregularidade, e aí ele vai caminhando em direção ao lance para ver... Ele até passa da bola, né? Pois é, para ver onde foi que foi marcado. Olha lá, ó, já tá tudo parado o jogo. Aí... Olha lá,
Antes do cara meter a mão, ele já aponta pra marca do pênalti. Ele vê onde foi a marca, que eu percebi bastante que ele estava olhando a marca no chão, provavelmente para ver se foi fora ou dentro da área, e ele vai e apita. Agora, de qualquer forma, minha opinião, o lance foi fora da área, não achei pênalti, acho que, lógico, foi um lance difícil, praticamente em cima da linha ali, mas para mim foi falta. Ó, pelo pé do jogador do Cruzeiro, o cara tá 1 metro antes da linha, a bola não foi pênalti. Que bom que ele marcou pro Vitória, mas a gente não pode aceitar que esse que bom é no sentido de trazer benefício pro Vitória. Foi bom porque gerou um resultado, mas foi ruim, é um erro de arbitragem que se fosse contra estaríamos condenando. Então, não pode haver nem para um lado, nem para um outro. O Cruzeiro, nesse momento aí, foi prejudicado porque a falta existiu, sim, passiva de cartão, sim, de punição, sim, mas foi fora da área. E aí originou o gol. Veio o gol de empate. Acho que o Vitória não jogou bem. Ele enfrentou o adversário qualificado, sim, mas o reserva do Cruzeiro, o time reserva. E contra o reserva, ainda que eles tenham mais vontade de querer mostrar ao treinador Mano que podem ser titulares, ainda que eles queiram se sobressair, o Vitória tinha que vencer em casa contra o Cruzeiro. Tinha que vencer. É preponderante, é um adversário qualificado, e contra adversário qualificado você tem que tirar ponto dele, Juliano. Você não pode deixar passar um adversário como o Cruzeiro, vindo de qualquer forma enfraquecido, por ser um time B, você não tirar proveito. Pra mim vacilou e ainda saiu barato, porque no lance do segundo gol do Manuel, ele é seguro e o árbitro ainda dá falta do Manuel. Então, ainda houve o benefício duplamente por um pênalti que não existiu e depois um gol que foi, pra mim, mal anulado. Fazendo só um meia-culpa aqui, porque o torcedor cobra, e em alguns sentidos eu acho que ele tem razão. Essa questão a gente fala muito, concordo, não foi pênalti, acho que foi na entrada da área. Concordo também que era lance pra VAR. Assim, era um lance que se tivesse o VAR ali, resolvia rapidinho, não vejo tanta culpa no árbitro. E a gente questionou que o Vitória foi favorecido. O assistente é culpado, ele tá na linha. O Vitória foi favorecido e no jogo do Bahia também teve, a gente passou em branco, não falou nada. Também era um impedimento ali de centímetros, era lance pra VAR. Mas tava, mas também é bom ressaltar, porque senão o torcedor diz, vocês só falaram do Vitória. Exatamente, né? Então você tá falando do jogo outro, né? Não, mas aqui a gente falou e mostrou, inclusive. Não, Passou, não deu tanta essa ênfase, né? Não, tá falando do gol de Edgar Júnior ontem. Centímetros. Sim, mas é porque se não falar, vai dizer que só falando do Vitória. No sentido do torcedor tem razão. Os dois lances eu acho que eram lance pro VAR ali, mas passou. É aquela coisa, os erros de arbitragem vão acontecer sempre. Não tem jeito. Enquanto não tiver o VAR em todas as competições, vão acontecer. Foi um lance rápido. A falta foi fora da área? Foi fora da área. Até o torcedor do Vitória sabe. Agora sim, acabou beneficiando. Ainda bem pro Vitória, porque tá numa situação muito complicada e se não tivesse esse empatezinho, ia ser muito pior do que já tá. E partindo de algumas prerrogativas de um clube que tá numa situação complicada, que luta contra o rebaixamento, o Vitória vinha somando pontos contra concorrentes diretos na competição, como o Chapecoense, Ceará, Paraná, Sport, venceu em casa, bem ou mal, jogando mal, é verdade, mas venceu. Somando os pontos. Tudo bem. Aquele jogo de ontem era para vencer, porque você está enfrentando o reserva do Cruzeiro, que é um time qualificado mesmo sendo reserva, Mas, pô, se você jogando na sua casa, um time que luta contra o rebaixamento precisa vencer o máximo de partidas em casa que puder. Você jogando na sua casa, não consegue vencer o reserva do Cruzeiro, então na volta o Cruzeiro jogando com o time titular, é melhor mandar um e-mail para a CBF dizendo que não quer jogar. Então, eu acho que o que mais preocupa no Vitória, além do resultado, que poderia ter saído com triunfo, não conseguiu segurar e depois não conseguiu, apesar de uma pressão que exerceu no segundo tempo, isso a gente tem que falar. Primeiro tempo foi horroroso, mas o segundo, o Vitória até conseguiu ter um ímpeto maior, mas o Vitória segue sem criatividade, o Vitória segue tendo falhas defensivas. Ontem não saiu derrotado por conta de essa questão do gol mal anulado, na minha opinião, que não houve falta. E o Vitória segue com um futebol burocrático, um futebol sem criatividade, e isso só deixa mais preocupado o torcedor. É o que a gente falou do Bahia. O Bahia vem tendo até resultados ruins, como empate em casa, aquele resultado de ontem que poderia ter vencido, mas o desempenho é alentador. O Vitória não. O Vitória conseguiu ter resultados legais contra Paraná, Sport, ontem um resultado ruim, mas o desempenho, amigo, é preocupante demais. E aí você não tem aspiração de mudança, porque você não sabe se o Vitória vai ter um treinador, se o João Bussi vai continuar, quem vai ser esse novo treinador, e os reforços que chegaram para ser a salvação da lavoura. Já mostraram. Ontem eu recebi, durante o jogo, muitas mensagens de torcedores
torcedores reclamando do Bol, do Meli, ou seja, claro que ainda é início e esses jogadores podem, com o tempo, mostrar um futebol diferente, mas até agora ficou comprovado aquilo que a gente já imaginava. Chegou para compor o grupo e não para resolver como o Vitória precisava. Mas vem naquilo que eu falei na primeira vez que eu estive aqui, Ju, logo pós-Copa, e foi o que eu disse. Jogadores estão entrando em forma. Jogadores estão pegando o ritmo. Jogadores vêm de inatividade e estão pegando um campeonato ativo. O time do Cruzeiro é um time ativo. Teve a parada para a Copa do Mundo, mas todo mundo se conhece, todo mundo se entende. Os caras chegaram de uma outra realidade, de um outro clima, de um outro tipo de preparação, de um outro tipo de campeonato. Estão vindo para um brasileiro, pegando fogo para um time em uma situação ruim, que tem que corresponder rápido e eles ainda precisam se adaptar. Vai demorar. Eu não acho o Meli tão ruim. Eu acho que o Bol não é o irmão. O irmão joga muita bola. O Gustavo. Mas acho que pode ser útil. Agora, não na urgência da necessidade que o Vitória tem. Só um adendo sobre a questão física. Lucas Itaberaba é preparador físico do Vitória, um cara muito qualificado que a gente conhece, bom trato com a imprensa e tal, mas algo precisa ser mudado. Ontem Neilton saiu cansado, Walter Bol mostrou desgaste também, em algum momento sentiu cãibra. E o Bavi teve uma semana para o time sentiu, treinar, não, eu não vou nem aí. O Vitória passou um mês sem fazer jogos sequer. O Vitória ficou só treinando. E vem tendo jogos semanais. Uma semana inteira para treinar. E o time tá sentindo da forma como tá no segundo tempo, tem alguma coisa errada aí. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu fico impressionada com a tranquilidade do presidente Ricardo Davi. Primeiro, o Wagner Mancini foi demitido. Quando o Vitória se reapresentou, a primeira entrevista coletiva depois da demissão do treinador, quem deu foi o João Bursi. Ninguém da diretoria aparece para dar uma satisfação para o torcedor. Para pelo menos falar assim, ele vai ser mantido, a gente está tentando. A única bobagem que ele fez foi dar uma entrevista dizendo que já tinha tentado Abel Braga, com Jair, com Roger, e os três recusaram, diminuindo ainda mais o Esporte Clube Vitória. Então, presidente, passou da hora de acordar, porque o torcedor não aguenta mais isso não. Amanhã o clube se reapresenta com o João Bursi, mais uma vez. Então, fala, dá uma entrevista, dá uma satisfação para o torcedor do que está sendo feito, porque realmente a parcimônia de vocês aí dentro não dá para entender. Eu vou só fazer um paralelo, porque o de um é o outro. Quando a gente fala do Vitória, o paralelo é o Bahia e vice-versa. No pior momento do Enderson, e nós pegamos pesado com o Enderson, Ju, eu sou um desses, e eu peguei pesado no momento que era propício, né? Ele estava passando, tecnicamente. Logo a chegada dele nas primeiras... Não, principalmente após o jogo contra o Sampaio. E a falta de decisão dele, ele não tomava decisão, ele passou a tomar, melhorou. Só que em todos os momentos, você tinha o Diego Serri, o suporte, e o Vitor ou o Belintani sentado ao lado do Enderson na mesa, sala de coletiva. E a gente sente falta disso, Juliana, no Vitória. No mínimo, o diretor de futebol, mesmo que não seja para não falar nada, e o vice-presidente ou o presidente tinha que estar sentado ao lado do João Bursi para o cara se sentir pelo menos representado pela sua própria diretoria. E não, tipo assim, vá lá, o que você falar é problema seu e você vai assumir o que você falar. O paralelo interessante disso é o jogo contra o Sampaio. A maior vergonha que o Bahia passou nesse ano, aquele jogo contra o Sampaio, o Enderson sentou, como você disse, o Belintani estava ao lado com o Diego Serri e concedeu entrevista. Aí no maior momento de crise do Vitória, o Ricardo Davi demite o Wagner Mancini e se omite vai para um pronunciamento lá na Arena da Baixada, comunica que o Wagner Mancini saiu e não tem pergunta. É só um pronunciamento e tchau. Então, realmente está faltando a diretoria do Vitória se posicionar, porque o torcedor, quem está querendo não é só a gente, não. O torcedor quer ouvir resposta, o torcedor quer algo concreto. Primeiro, ele trata a imprensa como seus inimigos. Ele acha que se ele tem briga com alguém, ele assume a briga dele, não trata todo mundo como seu inimigo. Mas eu não entro nem nesse mérito, Pará. Segundo, ele se omite de falar. Gente, ele é o gestor do Vitória. Quem tem que falar Pará, com o Vitória ele pode não gostar de ninguém, aí é um problema dele, pessoal, ok. Mas assim, a relação com o torcedor tem que ser transparente. E hoje ninguém sabe o que vai acontecer dentro do Esporte Clube Vitória. Que o presidente não fala, o diretor de futebol não fala, a assessoria de imprensa não informa também, porque, claro, eles não devem estar passando para assessoria, enfim. E aí fica dessa forma. Empatou com o Cruzeiro, demitiu o Mancini, empatou com o Cruzeiro, amanhã reapresenta, o João Bursi fica, aí ninguém sabe se é interino, se a intenção é manter ele. A impressão que dá é de que o próprio Vitória está perdido nessa situação, né? Ontem, né, completou uma semana da demissão de Mancini.
a bala na agulha inicial ali, que era o Zé Ricardo. Fechou com o Botafogo. O presidente Vitória chegou a estar no Rio de Janeiro e perdeu. Aí o Botafogo veio de última hora e conseguiu levar o treinador. A conversa interna era que o jogo de ontem serviria para o João Bussi ser analisado. Não decretado ou descartado, mas analisado. Complicado. Então a gente não sabe, será que vai ficar o Bussi? Provavelmente ele treina mais essa semana ainda. É uma faca de dois gumes, porque o Bussi é um treinador qualificado, já tem experiência na base, mas é arriscado porque o Vitória está num momento de crise, está lutando contra o rebaixamento e você pode prejudicar o seu time e prejudicar um profissional que está iniciando a carreira. Já vou mostrar para você como ficou a tabela de classificação, a situação dos times baianos. Põe a galera na tela, põe a tabela de classificação na tela, vamos ver aí como está esse Brasileirão. São Paulo assumiu a ponta com 35 pontos. A briga tá boa com o Flamengo, que agora é o segundo com 34. O Grêmio tem 30. O Inter 29. Olha, Grenal aí no G4, Inter joga hoje, né? Pode jogar hoje contra o Atlético. E olha o Atlético aí. O Galo aparece na quinta posição com 27. Mesma pontuação do Palmeiras, que é o sexto. O Corinthians tem 25. Cruzeiro 20... o Corinthians 26. Cruzeiro 25. Fluminense 22. América Mineiro 21. Virando a página, o Botafogo tem 21, o Sport 20, Vasco e Vitória 19 pontos. O Bahia aparece ali com 18, mesma pontuação da Chapecoense. Na zona de rebaixamento, o Santos tem 17, Atlético Paranaense 14, o Ceará 14 e o Paraná 13. O Ceará venceu o Paraná ontem. Entregou os dois ali bem pertinho, né, da zona de rebaixamento. O Vitória vive esse flerte com a zona de rebaixamento. Só foram 4 rodadas que ele ficou na zona, então no cenário de 17 rodadas é até pouco tempo. Mas a melhor posição dele no campeonato foi 13º, então ele não consegue se distanciar. E viver esse flerte aí é um perigo grande. O Bahia a gente tem que ressaltar que tem um jogo a menos, que é contra o Ceará, podendo aí dar uma respirada melhor se conseguir vencer. Vencer o próprio Ceará, aliás, o Ceará está se especializado em vencer adversários perto da zona. Tenho que dar uma notícia para vocês, triste, que já acabou.